Curso para poder discutir Deus e a Bíblia. Vídeo introdutório 11. Coerência absoluta de Deus. Esta aula aqui, vocês vão ver no final, ela é puro amor de Deus e vai mostrar como é nobre esta criatura chamada homem. Até que ponto nós podemos ser nobres? Na aula 9, eu expliquei por que Deus criou o homem. Citei Coríntios e falei que o que Deus fala para o homem vale para ele, ressaltando que tudo que Deus diz e espera que o homem faça é um reflexo do seu grande caráter. Então vocês vão ver aqui, pela história de Abraão, até que ponto que vai essa coerência e um aspecto muito extraordinário da relação de Deus com o homem e como que esse produto de Deus, o homem feito à imagem e semelhança dele, pode honrar esse título de ser feito à imagem e semelhança de Deus. Vocês vão ver. Vamos então ver qual foi o acontecimento, como é que foi. Gênesis 22, versículos de 1 a 3. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: prestem bastante atenção se isso é pedido que um Deus faça a sua criatura, um Deus amoroso. Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Foi em cima do monte Moriá, onde está hoje aquela mesquita, ali onde era o templo de Jerusalém. Está em cima daquele monte ali. É o domo da rocha. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Não cita na Bíblia se teve, mas espera aí, né? Tipo o diálogo que ele teve a respeito de Ló, né? Oh, mas se tiver um justo na cidade, não, se tiver 100 justos, se tiver 10 justos, se tiver 5 justos, não teve diálogo. Ele não achou ruim, ele não tergiversou, ele não questionou. Albardou seu jumento, né, quer dizer, vestiu capa no jumento, sela e tal, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. Então levou testemunha, hein? E cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Mostrando aqui que Abraão era um homem de providências para aquilo que ele tinha que fazer. Então, Deus pediu a Abraão o sacrifício do seu próprio filho. Vocês sentem ecoar na mente alguma coisa parecida? Vamos fazer uma medida do quão valioso era Isaque para Abraão. Porque o sacrifício envolve alguma coisa valiosa. Alguém pensaria assim, e alguns filmes mostram erradamente, né, Isaque novinho. Mas apesar de ser uma criança, e Abraão ter desejado muito, e Sara também, e aquilo ser um prêmio, ser uma promessa de Deus, se fosse criança, não teria tanto impacto quanto. Isaque já tinha 37 anos, e era um filho que, mais do que ter brincadeiras junto a Abraão poder apreciar ele, uma criança brincando e tal, não, Abraão teve o prazer de conversar com Isaque. E vejam também a idade de Isaque, 37 anos, Jesus morreu com 33, para ter semelhança com o sacrifício que nós vamos explicar depois, que viria séculos depois, a idade também tinha que ser parecida. Então lembrem-se, essa idade aí mostra o quão valioso era Isaque para Abraão. E ainda fala nos versículos que nós lemos, se vocês prestarem atenção. Teu único filho, Isaque a quem amas. Jesus também, único filho de Deus. Teu único filho, único, a quem amas. Então guarda bem, o sacrifício tem que ser de algo que é precioso, que é importante para a vida da pessoa. E esta idade, quem corrobora, quem afirma que é esta idade, é o blog do canal Contraste da internet, ótimo, que é do Rabino Roni, não me lembro o sobrenome não, mas é um canal ótimo. Apenas tem a falha de que, como eles não creem em Jesus,
os judeus, eu sou judeu, creio em Jesus. Como eles não creem e não pode levantar lebre, eu não sei se o cara perde o cargo dele, se ele perde o status de rabino, se ele afirmar que Jesus é o Messias, mas aí o canal dele não vai muito para o lado de Jesus e até nega certas coisas do Novo Testamento. Mas o canal é ótimo. E é ele que diz, segundo as tradições judaicas, que Isaac tinha 37 anos quando Deus pediu em sacrifício a Abraão. Então agora vocês vão entender o recado, minha intenção. Um simples homem como Abraão aceitou sacrificar o filho. Entenderam? Agora, por que Deus não faria? Olha só, um homem se dispôs a sacrificar antes de Deus. Aí Deus teve que correr para falar assim, não, eu terei que ser o primeiro. Será que se Abraão recusasse, Deus pensaria 2 vezes antes de sacrificar Jesus? Deus pensaria assim, uai, um homem, né? Abraão, aquele homem honrado, não quis sacrificar. Eu acho que eu devia pensar antes de sacrificar Jesus. Gente, um homem feito por Deus, esse é o segundo aspecto, teve a nobreza de coração de aceitar aquilo que ele sabia que cobria pecados, um sacrifício, tá certo? E sacrifício de um ser humano. Ora, se os pagãos sacrificavam, né, crianças para os seus deuses, vocês veem, aqui ele levou já Isaac concordou, ele era maduro o suficiente, 37 anos, né, segundo o site Contraste. Então, ele aceitou numa boa. Uma criança não pode aceitar, certo? Os sacrifícios pagãos eram errados por causa disso. Eu não diria hoje porque os sacrifícios se acabaram, só vão recomeçar quando estivermos no tempo do fim. E parece que provavelmente vai ser um só, que Israel fará o sacrifício da novilha vermelha, o templo será reconstruído e tal, para o tempo do fim. Então vejam, realmente Abraão, ele é muito festejado, tanto entre judeus quanto árabes, porque é um homem de alta dignidade. Mas os judeus confundiam com falar assim, nós somos filhos de Abraão. Não era para exagerar. Eles tinham que falar isso quando fossem expostos a alguma coisa de honra, mas sempre inferior a algum fato a respeito de Deus, envolvendo Deus. Lá com Jesus não poderiam de jeito nenhum falar, nós somos filhos de Abraão. De jeito nenhum não podiam ter falado aquilo. Mas quando a pessoa está numa situação de honra ou desonra, ela pode falar, não, eu sou um filho de Abraão. Eu não posso fazer isso. Falando assim, eu vim de alguém justo. Então, vocês vejam que Deus fez uma criatura extremamente nobre. Porque pelo menos um homem, Abraão, obedeceu inteiramente a Deus e falou aquilo, quase fez aquilo que estava no plano de Deus. Ele estava totalmente disposto a sacrificar o filho. Fazer alguma coisa que Deus faria com Jesus séculos mais tarde. Então Abraão é extremamente nobre, mas Deus é muito mais nobre, porque ele criou uma criatura nobre. Então, vejam bem, daí você pode tirar uma outra coisa. Se te perguntarem assim, Jesus está até antes disso aí, ele veio no Gênesis. Mas se te perguntarem, onde que está Jesus no Velho Testamento? Aí você fala assim, ele está ali naquele momento em que Abraão leva Isaac. Abraão, o Deus, leva Isaac, seu filho, para sacrificar. Então fala para a pessoa assim, lê direito, saiba interpretar, saiba entender metáforas, saiba entender semelhanças, saiba entender proporções. Jesus está ali em Isaac, e olha a idade dele, 37 anos, 37 anos, Jesus foi sacrificado com mais ou menos 33, ou seja, Deus, para superar Isaac,
fez o sacrifício de Jesus com 4 anos mais novo do que Isaac. Então eu acho que conseguimos mostrar a coerência absoluta de Deus. Essa é a segunda vez que vocês viram isso. A primeira foi em Coríntios, que nós citamos na aula 9, e agora na hora do sacrifício, né? O honrado Abraão foi fazer o sacrifício do seu próprio filho, como Deus faria mais tarde. Deus não poderia ficar atrás de Abraão de jeito nenhum. Falo isso com o maior respeito. Bem, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o fim da aula 11.